Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou. E sim, a gente voltou para aquela época, aquela fase que todo mundo se rendeu para renda fixa, né? Todos os influenciadores de finanças só sabem falar sobre renda fixa, tesouro direto, pré-fixado em 15%, tesouro IPCA mais 8%. Todo mundo só fala como os títulos estão pagando absurdamente bem, né? Taxas inimagináveis. Então será que realmente é hora de se render, só investir em renda fixa, desistir de ações, desistir da Bolsa Brasileira? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Sim, a grande verdade é que a gente está num momento com grandes oportunidades. As taxas de títulos estão em patamares nunca antes vistos, né? O Tesouro está pagando juros recordes. Como eu falei, a gente está com pré-fixado em 15%. Agora já deu uma corrigida, mas a gente tinha chegado em Tesouro IPCA mais 8%. E sim, aqui no Brasil a gente está acostumado com juros mais altos, mas mesmo assim, para os patamares brasileiros, isso é muita coisa. Geralmente quem investe em renda fixa aqui no Brasil, né, compra títulos brasileiros, já fala que IPCA mais 6,5% já compra certo. IPCA mais 7, 7,5% já são extremamente raros também de serem vistos. Os nossos títulos voltaram aos patamares vistos durante o governo Dilma. Eu já falei sobre isso aqui no canal, né? O mercado tá com medo e tá precificando uma nova Dilma. Chegou um nível que o Tesouro Direto deu circuit break. É inacreditável, mas aconteceu, né? Aqui no Brasil a nossa renda fixa é mais volátil que a renda variável americana, por exemplo. É nesse nível. E por quê? Por que os juros estão tão altos? Se você perguntasse no final de 2023 qual era a expectativa para a Selic no final de 2024, a previsão do mercado é que a gente ia encerrar esse ano com a Selic em 9%. A gente fechou 2023 completamente crente que 2024 seria um ano de corte de juros. E a gente retomou uma subida. Agora a Selic está em 12,25%, acabaram de aumentar 1 ponto percentual na última reunião. O próprio Copom já avisou, inclusive, que a expectativa é que nas próximas 2 reuniões também tem aumentos da mesma magnitude, né? Também tem aumentos de 1 ponto percentual. Então, por que essa alta tão forte, né? O que fez a nossa Selic ser tão superior ao que estava sendo inicialmente esperado, né? Por que ela aumentou tanto e porque o mercado ainda acredita em novas altas? Porque estão falando em Selic em 15% no próximo ano. Porque o Tesouro Direto está com pré-fixado pagando 15% ao ano. Tudo isso eu já expliquei aqui no canal, mas vale repetir. A principal questão para o aumento dos juros é justamente o medo fiscal, né? Questão fiscal. O governo, mesmo com aumento de arrecadação, mesmo com aumento de receita, continua gastando absurdamente e a gente está com o resultado fiscal se deteriorando. Ao longo do governo inteiro, eles falaram que a conta ia fechar, que não tinha por que rever gasto. Já na metade desse ano, começaram a falar que iam rever, que iam fazer o pacote fiscal. O pacote fiscal veio, foi uma grande palhaçada, né? Eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre por que ele não era tão significativo, né? Vários dos cortes, na verdade, era passar pente fino em programa social. Não chegou a ser, de fato, uma revisão dos gastos do governo. Desde o anúncio do pacote, o mercado ficou ainda mais receoso. Perceberam que o governo não vai dialogar mesmo, não vai cortar gasto mesmo. Desde então, o dólar disparou e os juros futuros dispararam também, prevendo o quê? Descontrole fiscal e descontrole inflacionário. E aí vira uma grande porcaria, porque quanto maior o dólar, maior a pressão inflacionária. Ao mesmo tempo, se o governo não controla os gastos, então você obriga os juros a ficarem cada vez mais altos. E quanto maior os juros, maior o custo da nossa dívida pública, maior o nosso endividamento, que já está explodindo. Pela primeira vez na história, passou do patamar de 9 trilhões de reais. E aí é inacreditável porque ainda tem gente que insiste na narrativa que o grande vilão é o mercado, né? Que o mercado que é ocupado pelo dólar está nas alturas, que o mercado que é ocupado pela disparada dos juros, que magicamente ele conseguiu manipular tudo, orquestrar tudo, né? Mas poucas grandes famílias, os ricos, conseguiram manipular o dólar para pressionar o governo. E esquecem justamente que o mercado são pessoas, compradores e vendedores, pessoas como eu e você. Você, quando vai comprar um título do Tesouro Direto, você, quando vai comprar uma ação, você, quando vai pedir um financiamento para o banco, você faz parte do mercado. Não se resume a Faria Lima, não se resume aos grandes ricos do Brasil, não é isso. Mercado são empresas, mercado são pessoas. Se o consenso, a visão geral é que o real tá barato, né, que realmente o dólar ele tá sendo feito de forma extremamente especulativa para cima, um ataque do mercado financeiro ao governo, se isso realmente fosse consenso, as pessoas que acreditassem nisso iriam vender dólar para comprar real e pelas forças de mercado, oferta e demanda, o real
voltaria a se valorizar. Mas não é o que está acontecendo. As pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo justamente da postura do governo. Estão comprando dólar por causa disso. É isso que está fazendo o câmbio disparar. Pessoas, investidores, pessoas como eu e você querendo proteção a essa desvalorização cambial. E ok, você pode ter uma opinião pessoal que o mercado exagera, que as pessoas ficam com medo desnecessariamente. Só que falar que isso é um ataque coordenado de agentes de mercado, um ataque coordenado dos mais ricos contra o Lula, isso não existe. O governo está fazendo cagada, isso está correspondendo na economia, simples assim. O próprio Galípolo, né, o novo presidente do Banco Central, que foi escolha desse governo, ele falou justamente isso, que não existe ataque especulativo contra o real. É só o mercado precificando justamente esse medo com o fiscal. E mesmo depois de tudo isso, o governo continua desprezando o fiscal. Como eu falei, o pacote fiscal é uma grande piada, né? Ser uma piada continua sendo. O governo não admite que precisa cortar gasto, enquanto isso o dólar disparando, expectativa inflacionária aumentando, juros disparando e a gente entrando nessa espiral justamente do nosso custo de dívida aumentando junto. E com tudo isso, a previsão para o próximo ano ainda é de aumento de juros. Ah, Mariana, mas e se o Galípolo entrar agora e cortar a Selic na marra? Né? Que isso é o medo de muita gente. O Galípolo ele ser menos técnico e mais político. Até agora ele está sendo uma pessoa mais técnica, importante ressaltar. Né, praticamente todas as decisões do Bacen durante esse ano foram decisões consenso, né, foram decisões unânimes, com exceção de uma reunião do Copom que ficou justamente conhecida como a reunião do racha. Né, que foi justamente uma reunião que estavam discutindo qual seria a magnitude do corte da Selic, uma reunião que aconteceu em maio desse ano. Os 4 diretores eleitos durante o governo Lula votaram por uma redução dos juros de 0,5 ponto percentual, enquanto os 4 diretores eleitos durante o governo Bolsonaro votaram por uma redução de 0,25. Ficou um empate. E aí o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, ele teve que desempatar e ele optou pela redução de 0,25. Enfim, a reação do mercado foi tão ruim, né, dessa questão de não ter sido consensual a decisão técnica, do medo de talvez o Galípolo no próximo ano não ser um diretor técnico, foi uma reação tão exagerada que depois o Galípolo veio, ele falou com o mercado, realinhou o discurso, deixou claro que o Copom, o Banco Central, é um órgão técnico, que eles estavam muito alinhados. Os discursos recentes do Galípolo, inclusive, estão reforçando o que está sendo dito pelos Campos Neto, né, da previsão de novos cortes no futuro. Reforçou a sua preocupação inflacionária. Então, assim, até agora, até um momento, ele está sendo extremamente técnico. Se porventura ele deixar de ser, né, se porventura, quando ele de fato virar presidente do Banco Central, ele virar algo mais político, né, uma pessoa mais política, ele não se preocupar mais tanto com a inflação, se porventura cortarem a Selic na canetada, a gente já viu esse filme durante o governo Dilma, né? Você cortar a Selic na canetada, né? Tentar reduzir a taxa de juros de curto prazo, isso não muda a percepção do mercado de quantos juros deveriam ser, de qual vai ser a taxa de juros futura, né, de longo prazo. Que é isso que é negociado, né, isso que aparece nos títulos. E, na verdade, quando você tenta cortar a taxa de curto prazo na canetada, sem nenhum parecer técnico, quando você tenta fazer isso, a percepção do mercado é justamente oposta. A conclusão que o mercado vai tirar é que se os juros presentes forem mais baixos, então, por consequência, os juros futuros vão ter que ficar altos por mais tempo. Então, o tiro acaba saindo pela culatra, a consequência que você acaba elevando a curva de juros futuros. E as taxas negociadas, né, de títulos de longo prazo, elas aumentam, porque é essa a taxa efetiva, é essa a taxa que o mercado considera a taxa correta. Não é à toa que a renda fixa foi tão popular durante o governo Dilma, porque mesmo tentando cortar os juros na marra, né, Selic na marra, os títulos acabaram pagando absurdamente bem. O governo Dilma ficou conhecido justamente como a melhor época para os rentistas comprarem títulos. Isso entendido, explicação, introdução feita. Indo para o motivo do vídeo. Será que agora é a hora, né, de finalmente a gente se render, comprar renda fixa, encher o bolso de IPCA mais 7, IPCA mais 8%? A verdade é que sim, comparativamente com o histórico brasileiro, a renda fixa tá com prêmio gordo, tá pagando muito bem. Como eu falei, quem investe em renda fixa já costuma falar que se você vê IPCA mais 6,5%, é para comprar, é o título bom para compra. IPCA mais 7, 7,5%, 8%, então nem se fala. E é o que eu já tinha comentado no
TikTok e no Instagram, né? Com juros nesse patamar, um título te prometendo isso, que teoricamente seria um investimento com risco zero, os nossos títulos pagando tão bem, ninguém vai olhar para ativos de risco, ninguém vai olhar para ação, ninguém vai olhar para fundo imobiliário, ninguém vai pensar em empreender. Muitas poucas pessoas vão olhar para esses ativos mais voláteis sem perceber que eles também estão com um prêmio muito gordo, e aqui, no caso, eu estou falando especificamente de ações brasileiras, que a estratégia que eu estou fazendo é o que eu acredito pro longo prazo, de olhar para os ativos variáveis e pensar que no longo prazo eles também vão ter esse up muito grande, pensar que justamente durante a época do governo Dilma foi a melhor época para comprar ações aqui no Brasil. Muitas poucas pessoas vão fazer essa análise e só vão pensar que não, que os títulos são uma maravilha. Por que eu vou olhar para qualquer outro ativo, sendo que eu tenho os títulos me pagando esse retorno, me prometendo esse retorno tão alto? Mas aí eu chego aqui para lembrar que, ok, o retorno da renda fixa tá gordo, tá grande, tá alto? Tá, mas primeiro, na prática você não vai ganhar tudo isso, esse rendimento vai ser tributado. Então, por exemplo, IPCA mais 7,5%. Esse é o rendimento nominal, não o rendimento real. E não é só o 7,5% que vai ser tributado. O governo ele também tributa o seu ganho inflacionário. Ele tributa o seu ganho com IPCA, o seu ganho com inflação. Então, em cenários que a inflação está muito alta, esses títulos deixam de ser tão vantajosos porque justamente o percentual, né, o imposto do governo que ele vai comer do seu rendimento real acaba sendo maior, porque essa falsa valorização inflacionária fica maior versus o seu rendimento real. Tem muita gente que vai falar que não quer investir em ação por causa da volatilidade, que renda fixa é muito mais segura. E esquecem que renda fixa no Brasil também é extremamente volátil. Os títulos pré-fixados e mistos, no caso os títulos pré-fixados e esses títulos IPCA+, se você segura eles até o final, você vai ter o retorno que eles te prometeram. Verdade. Porém, se por algum motivo você precisar liquidar antes, você precisar vender esse título antes, se os juros continuarem subindo, esse título vai perder valor. Então você vai perder o dinheiro que você colocou naquele título. A famosa marcação a mercado. Então, assim, é um risco que, ok, se você segurar até o final, você consegue ter o retorno prometido, mas é um risco importante de ter na cabeça. O nosso mercado de renda fixa, as pessoas não falam, mas ele é extremamente volátil. Como eu falei, o Tesouro Direto acabou de dar circuit breaker, assim, uma coisa inimaginável. Você investir em ação lá fora, investir em ação americana, é menos volátil comparativamente do que comprar título brasileiro. Então, só para vocês entenderem que o ganho de renda fixa, aparentemente, ele tá alto, mas tem essas questões. E além disso, além de olhar o título isoladamente, que é pesar os prós e contras do título isoladamente, tem a questão do custo de oportunidade. A renda fixa está pagando bem? Tá. Mas os ativos de risco, eles também estão extremamente descontados. As ações brasileiras estão descontadas. Quando eu falo que os juros estão muito altos e a minha renda fixa está pagando tudo isso, eu também estou falando que pelos juros estarem tão altos, as minhas ações estão sendo negociadas a preços muito baixos. Como o meu ativo sem risco, né, como meus títulos estão pagando tão bem, para os meus ativos com riscos valerem a pena, fazerem sentido, eles estão com um desconto maior. Historicamente, quando a gente olha o comportamento de boas empresas no longo prazo, elas batem essa suposta valorização com a renda fixa. E para além disso, com as ações, com a renda variável, você consegue construir um patrimônio pensando no longo prazo. O título não, você compra um título, ele vai ter uma data de validade, depois dessa data de validade, a única coisa que ele te deu foi juros sobre aquele dinheiro. Você não construiu um patrimônio com aquilo. Já a ação, você aproveitar esse momento de desconto para comprar ação, você está comprando participação em empresas. Participação em ativos reais, empresas que vão dar retorno, que vão crescer acima da inflação. E aí aqui eu não estou falando somente de valorização de Ibovespa versus CDI, que isso fique claro. Eu estou falando de ativos específicos, boas empresas, empresas perenes, empresas que vão conseguir surfar nessa onda inflacionária, que vão conseguir se valorizar, vão ter um rendimento real. E é aquilo, da mesma forma que agora a gente está num momento com a renda fixa pagando patamares muito altos, a gente também está com a renda variável em patamares muito baixos, extremamente descontados, com um up, um potencial upside muito grande. Como eu falei, todos os influenciadores agora só sabem falar sobre como os títulos estão pagando bem. Nenhum deles está falando sobre como as ações estão descontadas, né? O discurso da vez é justamente o contrário, sobre como a Bolsa Brasileira, a renda variável no Brasil morreu. Historicamente, esses mostraram os melhores momentos de compra. Quem comprou ação no governo Dilma ganhou muito mais do que quem comprou título. Mas isso só ficou óbvio, só ficou perceptível depois que a alta veio. Então, olhar por empresa, né? Tem coisa barata, tem coisa com resultado bom e que está extremamente descontado. E pode não parecer óbvio agora,
Mas repetindo, a gente já viu esse filme antes. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, falar um pouco dessa questão da renda fixa versus renda variável, o momento que a gente está hoje. Entender que sim, a renda fixa está pagando muito alto, sim, mas a renda variável nesse momento também está com um prêmio muito bom, está extremamente descontada, justamente porque os juros também estão muito altos. Na minha carteira, o que eu estou fazendo? Eu estou priorizando comprar ações brasileiras, e o que eu tenho de renda fixa não são títulos pré-fixados, não são esses títulos mistos. São justamente títulos pós-fixados, né, que acompanham o Selic, que acompanham o CDI, mas para deixar minha reserva, para deixar meu caixa. Não tem risco de eu perder com marcação ao mercado. A minha estratégia que eu faço para minha carteira é justamente pensar em bons ativos, boas empresas, pensando em montar uma carteira pro longo prazo, uma carteira previdenciária que vai me dar retornos futuros. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.